Ser jogador de futebol custa caro. Sim, é preciso pagar para ser jogador de futebol e, como eu disse, custa muito caro. Principalmente porque não aceitam dinheiro. A moeda nesse caso é muito mais valiosa. Custa tempo, dor, esforço, renúncia e tantas outras coisas. E muitas vezes a carreira no futebol cobra do atleta um preço como a infância, a juventude e até mesmo a família. Cada um paga um preço e cada um paga o que está disposto a pagar. O famoso ditado do plantio ser opcional, mas a colheita obrigatória. Hugo Souza é um goleiro que foi tido como uma das maiores revelações do futebol brasileiro. Um goleiro que surgiu com tanta qualidade que logo na sua estreia no profissional recebeu uma ligação do próprio Taffarel, um goleiro histórico da seleção brasileira e que era treinador de goleiros da seleção na época. Com 19 anos, o Neneca já era convocado para a seleção principal. Mas o jogador, que era tratado como um dos mais brilhantes que surgiram no Flamengo, viu em pouco tempo tudo desmoronar. E de estrela do Mengão, ele se tornou um jogador que não entra mais em campo e que o rubro-negro tenta negociar e se livrar do jogador. Mas como e por que o Neneca foi de grande estrela para jogador que hoje não entra mais em campo pelo Flamengo? Como ele deixou de ser xodó da torcida para se tornar uma piada para alguns torcedores? Fica tranquilo que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Agosto de 2018. O Tite anunciava a lista de convocados para a seleção principal e na lista constava o nome de um garoto que ainda sequer havia estreado pelo profissional. Hugo Souza. Imagina você, ainda na base, receber a chance de estar entre os jogadores que você só via pela TV ou videogame. Naquele momento, a cabeça do Hugo Souza deve ter virado uma completa bagunça. Mas que bom, né? Afinal, só mesmo o Hugo é quem sabia tudo que ele já havia sofrido para conseguir continuar na base do Flamengo. Hugo de Souza Nogueira, mais conhecido como Neneca, nasceu em Duque de Caxias em 31 de janeiro de 1999. O Hugo começou a carreira no futebol longe do Flamengo. Era goleiro no futsal do Vasco, passou pelo Fluminense, voltou ao Vasco e depois de perder o auxílio financeiro para os treinos, acabou indo para o rubro-negro e em pouco tempo trocou as quadras pelo campo. Foram 11 anos na base do Flamengo e antes já haviam sido outros 5 na base de outros clubes. Um rapaz de 21 anos que já havia dedicado 15 anos ao mundo da bola. Parece loucura, mas é totalmente verdade. O preço que o futebol de alto rendimento cobra dos atletas desde a infância para que eles tenham a chance de conseguir viver da bola é extremamente alto. As experiências do Neneca são diferentes das de outras crianças. De uma família muito humilde, o Neneca passou muito mais tempo dentro das quadras e campos do que propriamente no seio da sua família. Mas não entenda mal, não pense que o garoto estava abandonado, nada disso. A família dele sempre fez de tudo para estar próxima e acompanhar à medida do possível. Os pais do jogador, por exemplo, chegaram até a alugar uma casa mais próxima do ninho para acompanhar o jogador, mesmo com as condições financeiras sendo pouco favoráveis para realizar tal feito. O menino chamava a atenção na base e mesmo com algumas falhas que alguns faziam questão de dar notícia, as qualidades do jogador eram notáveis e o Neneca chegou ao profissional com grande expectativa. Em pouco tempo virou titular e, como tudo que envolve o Flamengo, virou manchete. Foi de desconhecido para capa de jornais e pauta de programas esportivos. Parecia que o preço pago finalmente estava valendo a pena. Contrato renovado, valorização financeira, reconhecimento. Tudo que ele sonhou durante a vida toda. Abriu mão de tanto para aquilo que agora estava diante dele. Mas o futebol, meus amigos, o futebol não tolera desaforo. E o Hugo percebeu isso tão rápido quanto possível. O jogador começou a exceder fora de campo. Festas em período de pandemia, notícias extracampo como separação de noivados, problemas em compra de imóveis e todo tipo de coisa que afetam o desempenho do atleta em campo eram noticiados. Alguns falsos, outros verdadeiros, quem é que sabe
sabe dizer. Se tá na internet, é verdade. Diriam alguns que nem se importam em checar a fonte dos boatos. Em campo, as falhas que o goleiro tinha marcavam muito mais do que os acertos. Como é com qualquer goleiro, isso é bem verdade. Mas faltou pro Hugo o foco no campo. Só que eu te pergunto, quem é que preparou o Hugo, o menino, o homem, pra isso? Quem é que ensinou pra ele a lidar com a fama, com o dinheiro, com o interesse repentino de alguns e algumas que se importavam muito mais em usufruir com ele o fato de ser goleiro do Flamengo e o que isso significava do que propriamente com quem ele era como pessoa? Talvez todos os excessos do Hugo fossem justificados pelo jogador achar que ele merecia viver tudo o que estava vivendo. O jogador pagou o preço para chegar onde chegou, afinal. Mas quem é que se prestou a chegar pro Hugo e explicar pra ele que para se manter em alto nível é preciso pagar o preço diariamente, que é difícil chegar, mas é mais difícil ainda se manter no Flamengo? E sem essa instrução, o Hugo viu sua situação mudar de uma forma inexplicável. De promessa e melhor goleiro do Brasil, para alguns que se empolgaram, ele se tornou o quarto goleiro do rubro-negro sem chance em campo e com a diretoria tentando negociar o atleta, só que sem sucesso. Algumas vezes por Hugo não topar, outras vezes pela proposta não agradar a diretoria. A insatisfação com o banco gerou mais ruído ainda, quando o jogador resolveu curtir um post nas redes sociais do Neto, ironizando o Flamengo e sua derrota pro Del Valle na Recopa Sul-Americana. O goleiro até tentou se explicar, dizendo que ele não tinha entendido direito o post do Neto, não era a intenção dele, mas a torcida não comprou bem essa desculpa. E tudo o que aconteceu com o Hugo foi meteórico. Seleção, titularidade, herói, vilão, milagres e falhas bizarras em campos, polêmica fora de campo, excesso em festas, casos de racismo na Libertadores e tudo que cercam a passagem do Hugo pelo Flamengo fazem o garoto parecer um veterano do futebol. Só que na verdade ele só tem 24 anos. 24 anos e muito tratando como se pro futebol ele já tivesse acabado. Depois de 15 anos, uma vida quase que inteira buscando sua oportunidade, em menos de 2 anos, Hugo viu tudo despencar na sua vida. Com um contrato com o Flamengo até o fim de 2025, o goleiro sabe que vai ter poucas ou nenhuma chance para voltar ao gol do Flamengo. Clubes de fora do Brasil de menor expressão em Portugal e no Japão topam investir no jogador para que ele, longe da pressão do Flamengo, consiga voltar ao seu melhor momento. O Hugo, que fique muito claro, não é um goleiro ruim, mas qualquer atleta com o ruído que existe fora de campo pode perder o foco e defender uma meta tão importante como a do Flamengo, cada falha é a maior falha do mundo. Nem mesmo o Santos, que chegou ao Flamengo por um caminhão de dinheiro, conseguiu se manter no gol do gigante carioca com as suas falhas. O Hugo é um goleiro jovem e sabe que com novos ares ele pode sim retomar o seu melhor momento e conseguir voltar a fazer aquilo que ele ama, jogar futebol e, claro, entrar em campo. Outros bons meninos que surgiram bem no Flamengo acabaram conseguindo dar a volta por cima e voltar a jogar o seu futebol em outros clubes, e talvez pro Hugo essa seja a saída. Colocando a cabeça no lugar, focando no futebol, um goleiro que ainda com 19 chegou à seleção brasileira principal tem tudo para deslanchar na carreira, e eu torço muito para que o Hugo consiga mesmo. É um bom goleiro e um menino com uma história de muita luta para chegar onde chegou. Lutar tanto e pagar o preço que ele pagou para que a sua história seja apenas de alguém que poderia ter sido e não foi, seria extremamente decepcionante e faria com que o preço tivesse sido pago à toa. Mas e você, torcedor? Acha que o Hugo consegue dar a volta por cima? Acha que ele é bom goleiro? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E cara, você se lembra do Pará que jogou no Flamengo? Pois é, o Pará também sabe muito sobre o preço que precisa se pagar. A gente fez um vídeo aqui no canal sobre isso, clica aqui pra você conferir, depois dele eu juro que você vai respeitar muito mais o Pará. Te encontro lá.